Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes e hoje nós estamos aqui para falar sobre NR1 e saúde mental. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, já faz algum tempo que não vem aqui participar com a gente, que é a dona Joque, a nossa coordenadora dos projetos empresariais, ela que toca as empresas e está à frente aí dos nossos projetos. Joque, hoje nós vamos falar sobre esse tema que não ficou velho. Não. De forma alguma não ficou velho, né? E, na verdade, ele tem uma importância muito grande nesse cenário, que ele foi a data de atualização da NR1 foi recém-atualizada, né? Sim. Então, a gente tem mais algum tempo para as empresas se adequarem à NR1. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Uhum. Então, para você, empresário, e eu digo para você, empresário, qualquer instituição que tem CNPJ tem que se adequar à NR1. Exato. Para isso, eu até espelhei aqui que a gente vai conversar olhando para a tela. Os slides aqui serão o direcionamento da nossa conversa hoje. Joque, tudo jóia? Tudo jóia. Bom estar de volta. Bom estar de volta, né? Tava sentindo sua falta. Na verdade, é difícil trazer a Joque, a agenda dela é uma loucura de segunda a sexta, de 8 às 18, sem parar, né? Então, hoje, eu falei com ela, Joque, ó, você pode dar seu jeito lá, pode parar a sua agenda e você vai gravar com a gente tem que gravar esse assunto, que é muito importante para a gente falar sobre a NR1 e a importância dela para o cenário da saúde mental no Brasil hoje. Sim. Joque, me fala, olhando para esse slide tão bonito, de quem é essa conta? Você acha que o governo atualizou a NR1 de uma maneira a afetar o empresário ou tem outra razão? Perguntinha difícil, Caio. Já começou com perguntinha difícil, mas assim, o empresário tem responsabilidade? Tem. Tem responsabilidade porque se uma empresa despreparada vai causar danos à saúde mental, então sim, parte dessa conta é do empresário. Mas sinceramente eu não acredito que seja 100% do empresário. O governo tem muita responsabilidade sobre isso também. Então, nada mais justo do que dividir essa conta. Essa fatura não é só de um. Sim, é justamente, a gente já pega por aí, você já traz uma boa resposta que a gente já pode refletir sobre ela. A gente sempre comenta lá nas nossas conversas no Instituto que o mundo está doente, né? Exato. Até tá no slide aqui, né? Será que essa atualização da NR1 é uma conta que o governo jogou no colo do empresário? E o primeiro tópico do slide é a sociedade está doente. Nós, no caminho, vindo para cá para o podcast, a gente falou, rindo, né? De uma pergunta que eu recebi no TikTok, que a mulher falou assim, ô doutor, me chamou de doutor, eu morri de rir. Né? Ô doutor, tem alguém que não tem transtorno mental hoje, né? Aí... Aquela frase do Leonardo é maravilhosa. Qual é mesmo? Tô esquecendo. Todo mundo tem 10% de sequela sem nenhum tipo de acidente. Pois é justamente. Então, o mundo está doente. Na verdade, quando eu faço essa pergunta, a NR1 é uma conta que o governo jogou no colo do empresário? Na verdade, o mundo está adoentado. Não é a empresa que adoeceu. A empresa somou? Somou. Mas o próprio dono também, as pessoas estão doentes, né? Então, na verdade, a NR1 foi uma forma meio que de salvar o mundo empresarial. Sim, eu diria até mais, porque assim, o mundo está doente já faz um tempo, Sim. né? Algumas pesquisas científicas vêm informando isso, que o mundo se tornaria, a doença do século seria a depressão, e seria doenças mentais, né? Saúde mental seria o grande problema em algum momento, né? Esse momento chegou. Eu acredito que um pouco antes do que o esperado, por conta da pandemia, né? A pandemia alavancou essas questões que já estavam caminhando, só que ficar trancado dentro de casa aí por um ano e meio, mais ou menos, quem conseguiu realmente fazer o lockdown, é um fator primordial para que a pessoa adoeça se ela não tem essa estrutura. Né, de não estar em contato com as pessoas, ou mesmo de rotinas de trabalho que se tornaram ainda mais adoecedoras, por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para fazer gestão à distância. Sim, sim. Né? O problema foi na pandemia, né? O mundo adoeceu. Mas como também está no slide, né? Ignorar isso é sangrar em silêncio, né?
Sim, Mas a gente está falando sobre a NR1, tem que deixar claro o que, sim, que é a NR1. A NR1 é uma norma regulamentadora, é a norma mãe, a norma 1, é a mãe de todas as outras normas. Então, é uma norma de segurança e saúde no trabalho, né? Então, sim, ela vem sofrendo várias atualizações e agora, por último, foi a atualização para a questão da saúde mental, né? sim, Então, hoje, a questão da saúde mental nas empresas, Joque, já não se trata de cumprir uma regra. com certeza. Já se trata de uma questão de sobrevivência da própria empresa. Então, a gente, quando você olha alguns cenários, a gente vai ver na apresentação mais adiante aqui, muita gente, dependendo do cargo ou da área de atuação, sabe, o número de depressão dentro do ambiente de trabalho, de transtorno, de estresse ocupacional, assim, é absurdo, é gigantesco. Então não dá para ignorar mesmo de fato essa conta. Sim. Então, a NR1, Joque, aliada aí à saúde mental, de quem é essa conta? É do empresário, do governo? Não, é da sociedade como um todo. Sim, mesmo porque a NR1, como você mesmo disse, é uma norma que vem para ajudar a promover a prevenção do mal, né? Sim, Então, seja um mal físico ou mental, não, nem importa, né? justo. O que importa é promover a prevenção. Então, é da sociedade como um todo. O governo em instituir algumas normas, o empresário a fazer cumprir e a fazer essa prevenção no dia a dia. Antigamente o pessoal reclamava de cadeira, né? Ah, minha cadeira tá dando dor nas costas. O que é que o governo fez? Atualizou a NR1 para que a gente tivesse cadeiras ergonômicas. É, Agora o problema é o quê? Saúde mental? vamos Atualizou-se ajustar. para ajustar isso. E por quê? Dá uma olhada aqui, se quem tiver em casa aí, se quiser dar uma olhada nesse slide, se tiver como dar um zoom, é o seguinte, ó, quase 500.000 ano passado de pessoas afastadas pelo INSS, Sim. com problema de saúde mental. E digo mais, esse número, segundo as estimativas, talvez vai apresentar um aumento de 30% a 40% em 2025. Então, se a gente Uhum. está falando em 500.000 aqui, 30%, dá 150 mil pessoas a mais do que esse número, ou seja, vai ser um número de 650 mil pessoas afastadas por saúde mental em 2025. Isso que a gente já tem uma quantidade de aposentados muito grande, então o INSS não dá Sim, conta disso. Imagina ter mais 500.000 ou um pouco mais do que isso de é. pessoas afastadas também por doença mental. Então, a gente não vou entrar. A palavra INSS, acho que não pode nem comentar aqui, né? Já teve rombos e rombos, agora mais esse rombo aí. Então, a justificativa para a atualização da NR1, para se avaliar os riscos psicossociais, a gente vai conversar mais adiante sobre isso, justamente porque tivemos 500.000 de pessoas afastadas, né? Sim, E isso aqui são os números de afastamento. Isso é sem contar aquelas pessoas que não foram afastadas, que nem foram no médico e que estão adoentadas, que estão tentando dar conta, que né? estão tentando dar conta. Mas elas, não tem jeito, elas vão chegar agora em 25, porque ninguém aguenta durante muito tempo esse, é, esse, Esse batidão. esse batidão, né? Uhum. Esse batidão. Não vou entrar muito nisso aqui, que nós já conversamos em outros podcasts, que Sim, foram a questão do turnover, presenteísmo, que, de fato, né, a NR1, ela vem para prevenir isso aqui. sim, Se com você, certeza. se você faz uma atualização de fato, faz a aplicação do que a norma pede, que é a prevenção dos riscos psicossociais, você diminui turnover, você diminui presenteísmo, você diminui depressão, você diminui burnout, você diminui absenteísmo, você diminui tudo. Sim, Na verdade, existe até um estudo, Joque, que comprova que a cada R$ 1 investido em saúde mental, você tem um retorno de 5. Olha que interessante. interessante. Chama-se ROI esse termo, né? O retorno sobre o investimento, né? Então, o retorno sobre o investimento é de 1 para 5, ou seja, eu investo Uhum. 1 e volta 5. Então, investir em saúde mental é bom negócio dentro da empresa, né? Quem dera que tivesse começado antes, né? Quem dera se tivesse começado antes, mas o Instituto já vem batendo nessa tecla, nós somos pioneiros em saúde mental dentro das empresas, no ambiente organizacional. Já tem algum tempo que a gente trabalha na área, né? Uhum. Joque, vamos lá. Vou transferir para você que eu tô falando muito.
Já sei até a razão. Eu também. É, problema de saúde mental a nível ocupacional. Será que os problemas mesmo, a gente já deu meio que uma resposta na conversa anterior, mas as empresas adoecem tanto assim? Você que tem anos aí dentro das organizações, atuando diretamente com funcionários, liderança, hoje as empresas adoecem ou sempre adoeceram mesmo? Olha, eu acho que tá adoecendo um pouquinho mais, mas sempre adoeceram. Sempre adoeceram porque, assim, o nível de cobrança eu, na verdade, eu tenho que admitir que eu adorei a parte da NR1 que exige o desenvolvimento da liderança. Sim, Porque eu já tive líderes e líderes. Tive líderes inspiradores que eu realmente quero se voltar a trabalhar nesse processo um dia, gostaria de ser esse tipo de líder, mas tem líderes que são minha inspiração para nunca ser igual. Porque esses adoecem, eu costumo brincar que são os líderes terroristas, né? sim, Porque eles sozinhos é um ataque terrorista ali. Ele adoece a pessoa em questão de autoestima. A pessoa começa a se questionar se ela é boa de verdade, se ela sabe fazer de verdade, ela começa a errar por medo de errar. Isso é sim. terrível, né. Eu já estive nessa posição de errar por medo de errar, e é desesperador. Então sim, o ambiente corporativo ele tem esse poder de adoecer as pessoas, mas principalmente agora, tá um pouquinho pior. Por quê? Porque a gente até conversa bastante sobre isso, mas nós somos seres analógicos e trabalhamos com equipamentos digitais, nós temos que ter uma sobrecarga de informações tão grande, que mesmo quem não tem nenhum tipo de transtorno, que a gente brincou agora há pouco, acaba desenvolvendo uma síndrome de ansiedade generalizada, e acaba desenvolvendo até um transtorno por conta da velocidade e do excesso de demandas. Às vezes, porque a pessoa não sabe limitar e dizer não posso, não consigo, agora não dá, por medo, né? Ou porque quer fazer mesmo. E às vezes porque a pessoa simplesmente não tem opção de dizer não dá para fazer agora. Porque Uhum. a gestão exige. Então, se a gestão é preparada, se ela é desenvolvida, a chance de um adoecimento ela reduz muito. E a gente volta para aquele patamar antigo de adoecimento por coisas que realmente são mais pesadas. Né? E não Sim, pelo simples fato de você estar trabalhando com excesso de informações, com excesso de sobrecarga sensorial. Parece entendi. besta, mas não é besta, não. Faz toda a diferença. Na verdade pesa, né? Na verdade pesa. Como é que você vai raciocinar se você trabalha com cálculos, com análise de mercado, de riscos de mercado? Como é que você vai raciocinar se você tem 50 análises para fazer em uma semana, sendo que uma análise às vezes você leva uma semana para fazer? O Sim. seu cérebro não dá conta da velocidade, ele não descansa o suficiente para que ele consiga ser assertivo na próxima. Você não é um computador. A gente ouve bastante isso na internet, né? Tá até anotado ali, o homem não foi configurado para o século XXI. Verdade, não tinha visto. A evolução biológica não acompanhou as mudanças sociais. Sim, Não acompanhou. Nós somos seres analógicos, seres primitivos em tempos modernos. exato. Então, a gente não dá conta de processar tudo e com isso acontece o adoecimento, né? A gente tem que levar em consideração, sobre essa pergunta que eu te fiz, uma série de fatores, né? Mas entre eles, será que de fato está adoecendo mais ou menos? Se você comparar 100 anos atrás, a pessoa trabalhava 16 horas por dia. Então, hoje nós conseguimos já trabalhar 8, né? Então, hoje Sim. as cadeiras já são ergonômicas. Então, Eu acredito, desculpa te interromper, eu acredito que o adoecimento é apenas diferente. é um adoecimento mental, né? Então, hoje a gente vê a carga já não é mais de peso físico, mas é um peso mental. Então, esse que é o grande X da questão. A gente está adoecendo mais mentalmente hoje do que propriamente com a qualidade, a segurança no trabalho. Hoje os acidentes no trabalho são infinitamente menores, sabe? Sim. A cadeira que você senta, ela é ergonômica, o ambiente é ergonômico, tudo é ergonômico, né? Então, é, adoecer hoje é mais por essa pressão que a gente recebe de se adaptar, bater as metas e se estabelecer todo um padrão, né? O grande problema do adoecimento atual não é mais ou menos essa comparação. É que o adoecimento atual, ele incapacita mais. Uhum, Porque se você sofre uma lesão na coluna, você consegue ser reabilitado para você trabalhar sentado ou em pé, numa outra área dentro da empresa. Mas se você adoece, e é um adoecimento mental, você fica incapacitado, porque o seu cérebro não funciona, você não funciona, sim. né? Você, Desde uma simples enxaqueca até uma crise de ansiedade. você pontuou muito bem pontuado.
Se você quebrou o pé, você pode trabalhar sentado, entendeu? Se você machucou a mão, você pode atender o telefone ou mexer com a outra. Agora, se você sobrecarregou seu cérebro, você não pode fazer nada. Você dá tela azul. Da tela azul. Trava mesmo a máquina, não é uma questão mais de hardware, né? De software, né? Então, Aí o bicho pega. aí ó, o buraco é a sobrecarga de informação, piriri, parará, que são esses assuntos que a gente bem fala já bastante. Joque, sobre NR1, olha que legal esse slide aqui. Tem muita gente que fala sobre transtornos mentais e geralmente quando se fala em transtorno, fala em burnout, né? Nossa, eu tô em burnout. Só que o transtorno, o burnout, ele não é, pelo menos, o listado, o primeiro em nível hierárquico de quantidade de pessoas dentro das empresas, né? Na verdade, quando eu montei esse slide, eu fiquei até chocado, né? Fui buscar as informações. Então, percebe-se que o problema com estresse ocupacional hoje é o maior problema nas empresas, né? O estresse ocupacional. Quase 80% dos trabalhadores brasileiros apresentam níveis moderados ou graves de estresse. Sabe como é que a gente chama esse estresse ocupacional? De estresse. De estresse, né? Porque é o estresse do trabalho. O estresse do trabalho, né? Que ele traz uma sobrecarga mental que a pessoa não consegue lidar com isso. Sim, 80%, gente, perceba isso aqui, 80%. Muito alto. Isso é um número muito grande de pessoas com estresse ocupacional, com distresse, né? Como a Joque bem falou. E qual que é o problema disso? Porque o estresse, ele mata literalmente. Literalmente. O coração não aguenta, né? Ele não aguenta, ele é neuroinflamador, ele inflama, além de inflamar seu corpo, ele inflama seu cérebro, ele gera, sabe, estresse engorda, estresse gera tudo. Você perceba, ó, cara, você vai analisar uma pessoa que passou pelo câncer, perceba que algum tempo atrás ele estava muito estressado. Entendeu? Problema de coração está vinculado a estresse. Com certeza, a pressão sobe. Transtorno de ansiedade, vinculado a estresse. Tudo tem um estresse por detrás. Esse é o maior mal, né? Olha só, 80% das pessoas. Sim. Segundo vem ansiedade, né? Olha que legal, ansiedade. Legal não, olha que péssima. Detalhe, né? Tem que tomar cuidado. O estresse ocupacional causa os três de baixo. Justo. Justamente. Né? Ele é o pai, né? Ele é o pai da ansiedade, o pai da depressão, o pai do burnout. Ele sobrecarrega o cérebro em níveis diferentes e causa cada um em uma situação diferente, depende da sua estrutura de vida. Sim. Ele vai causar ou um de cada um, ou os três juntos, ou todos juntos, né? E olha que importante isso aqui, gente. Quase 80% dos trabalhadores têm estresse. Quase 80%, 78%. 45% têm ansiedade. Ou seja, quase a metade de todos os trabalhadores brasileiros têm ansiedade. 41% têm depressão. Olha, 41% apresentam, né, sinais de depressão, algum grau de depressão. E 30% burnout. Então, com isso, a gente vê por que a NR1 foi atualizada para fazer essa avaliação dos riscos psicossociais. Porque isso aqui está gerando um prejuízo nos cofres financeiros e no cofre das empresas gigantescos. Sim, é o que nós estávamos conversando mais cedo sobre a desregulação, né? Justo. Uma coisa específica, o estresse ocupacional causa uma desregulação química nos nossos neurotransmissores, que faz com que a gente entre em uma desregulação completa no nosso cérebro, e aí vai causar ansiedade, vai causar depressão, vai causar vários outros fatores. Lógico que esses aqui são os mais críticos, porque geralmente são o que afeta a primeira pessoa. Justo. Né? Lembrando que aqui a gente está falando de algum grau patológico, porque ansiedade já é comum, mas as pessoas estão desenvolvendo graus patológicos cada vez maiores. Justo. Né? Então, a ansiedade deixou de ser o que a gente perguntava na entrevista de emprego. Me fala um defeito ou uma qualidade? Defeito, ansiedade. Né? Hoje em dia é sinônimo de doença. Né? Na verdade, vou te dar um conselho aí. Quando você for fazer uma entrevista, com muito carinho, não fala que você tem ansiedade. E recrutador, pelo amor de Deus, não pergunta um defeito e uma qualidade, não. Agradeço, tá? Obrigada. Não fala que tem ansiedade, porque eu tenho que deixar isso muito claro, talvez para o empresário que vai assistir aqui, eu não sei quem vai estar assistindo esse podcast, que, coleguinha,
Se você tem um funcionário com depressão, agora dentro do seu trabalho, dentro do seu ambiente de trabalho, e ele comprovar que essa depressão é oriunda do trabalho, do ambiente laboral, você não pode mandar ele embora. Ele pode ser encostado pelo INSS, depois que ele voltar do INSS, não sei quanto tempo que ele vai ficar lá. Sabe o que pode acontecer? Sabe o que vai acontecer quando ele voltar? Você vai ter que segurar ele por 12 meses. E aqui vai um buraco mais embaixo que você não está sabendo, que eu ouvi no workshop que eu apresentei esses dias, do Dr. Marcelo, que vai até vir gravar um podcast comigo esses dias aqui. Se comprovado que o estresse, a depressão, o burnout veio do trabalho, oriundo do trabalho, mesmo depois da regulamentação da NR1 e etc., talvez você vai ter que dividir o custo disso com o INSS. Eita. Segura que o buraco é mais embaixo, tá bom? Segura essa informação. E a gente ainda tem que lembrar que tem as famosas reintegrações, né? Justo. Demitiu, comprovou, você pode ter que reintegrar o seu funcionário para Então, cuidar dele. Fica vivo, porque a NR1 ela vem justamente... Eu tenho que falar assim, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, eu vou falar isso durante todo o nosso podcast. A NR1, na verdade, ela é uma forma da sua empresa continuar existindo, o empresário, e ela é uma forma de você ganhar dinheiro, porque uma equipe saudável produz. Sim. Se tem uma equipe que está com isso tudo aqui, meu amigo, ela não está produzindo a metade do que ela poderia produzir. Se você está faturando 10 mil, com essa equipe aqui você está faturando 4. Poderia estar faturando 20. Poderia estar... Enfim, poderia estar nos 20. Mas só para você ficar vivo com isso. Então, Joque, eu vou pontuar o que é e você complementa. Tá bom. Sobre os riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Risco psicossocial é aquela atividade que pode promover doenças, transtornos mentais. Sim. Faz sentido? Sim. Então, risco psicossocial é uma atividade que pode promover problemas de saúde mental. Sim. Eu listei aqui, em grau hierárquico, do 1 ao 8, dos riscos que mais promovem problemas de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, o primeiro é sobrecarga de trabalho, clássico, né? Trabalhando muito. Falta de reconhecimento. Mas falta de reconhecimento, sim. Pegou lá, 52% afirmam que a ausência de reconhecimento afeta seu bem-estar. Conflitos interpessoais, falta de autonomia, desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, assédio moral e sexual, insegurança no emprego e ambiente de trabalho inseguro, fisicamente ou psicologicamente, emocionalmente. Sim. Joque, olhando para esses riscos psicossociais, você acha que isso aqui está bem refletido dentro das empresas? Tá. E eu ainda me atrevo a fazer grupos. Sim. Né? Por exemplo, sobrecarga de trabalho. Se você está em sobrecarga de trabalho, é muito provável que você vai ter desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. Uma coisa não existe junto com a outra. Né? Você não consegue ter equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional se você tiver com trabalho demais. Aí a gente tem as questões que a gente vai trazer mais pra frente, mas são as questões de como resolver isso, né? Justo. Mas assim, sobrecarga de trabalho acontece muito. Né? Quando eu vi essa apresentação sua, eu lembro que eu me surpreendi, porque eu sempre achei que o que seria mais complexo seriam a falta do reconhecimento e a falta de autonomia. Sim. Que eu ouço muito essas reclamações no desenvolvimento de liderança e nos atendimentos empresariais, né? Por quê? O gestor que ele é bem preparado, aí eu volto à fase que eu falei agora há pouco, que eu adorei quando eles colocaram na NR1, preparação da liderança. Uma liderança que tem medo de desenvolver seu funcionário, seu liderado, ele não vai reconhecer a pessoa. Por quê? Porque ele tem medo que tome o seu lugar, quando na verdade é o oposto. Se eu te reconheço enquanto meu subordinado, eu cresço mais um degrau e puxo você comigo. Então eu tenho alguém para sentar na minha cadeira e eu não sou obrigada a ficar presa no meu cargo quando eu quero crescer. Olha, eu fiz uma pergunta, eu dei um workshop esse fim de semana sobre liderança. E é a pergunta que eu faço direto para o líder.
Você já tem sucessor? Essa é uma pergunta excelente. Não, então você não é um bom líder. Porque o líder que não tem um sucessor, ele não é um bom líder, cara. Ele não é um bom líder. Porque ele já tem que estar prevendo o próximo passo e ele sabe que ele vai sair e alguém vai ocupar. Entendeu? Sim. Então, se não tem um sucessor, o buraco está mais embaixo, ele tem que reavaliar. Liderança que não está preparada para lidar com gente e com a empresa. Liderança vaidosa, Não sobrevive. não sobrevive, não fica muito tempo no mercado. Eu fiz essa mesma pergunta semana passada para alguns gestores que eu tô fazendo a mentoria, e alguns responderam que não. Eu falei: "Então você não está pronto para crescer, Boa, boa. porque se você não tem um sucessor, você não pode deixar seu cargo. Enquanto você não tiver o sucessor, você não pode deixar seu cargo, você precisa ficar aí". Sim, Algumas pessoas se assustaram. Falei assim: "Tá assustado? Então vamos correr atrás do sucessor, querido, porque senão você vai ficar onde você tá forever". para sempre. Na verdade, isso faz a gente até pensar bastante, né? Porque daria para a gente conversar com isso sobre liderança e outros assuntos. Tem mais outro podcast para a gente fazer sobre isso, né? Mas aqui a gente tem que se concentrar na NR1 e calma que nós já vamos falar de como a NR1, como que vai ser a atualização, o que deve ser feito. A gente está batendo um papo aqui um pouco antes para a gente chegar nela. Na verdade, eu estou pensando, vou até entrar diretamente nela aqui para a gente conversar, porque o tempo é escasso, talvez a gente não consiga fazer tudo. Mas, Joque, você vai complementando, tá bom? Tá bom. Hoje, quando uma empresa pede a gente para fazer atualização, ajudá-la, né? Hoje a gente tem alguns grupos de empresa, né? Tem aquelas empresas que tem o SESMIT dentro de casa, que é o setor de segurança no trabalho, seja ele externo ou não, porque a área de atuação dessa empresa exige que tenha o setor de segurança no trabalho. Sim. E tem algumas áreas, que é o risco 1 e 2, se eu não me engano, que não precisa de segurança no trabalho. Que são essas lojas de shopping, lojas no mercado, etc. Empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte, nem só de pequeno porte, porque dependendo do segmento, mesmo sendo pequena, tem que ter segurança no trabalho, Sim, entendeu? sim. Se for na área de indústria, etc. Então, toda empresa que tem um CNPJ precisa. Cai, qualquer uma, sim. Pra você ter ideia, nós fizemos de uma loja semana passada, nós fizemos o levantamento. Como que é feito? A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer a atualização da NR1 é saber qual é a sua empresa, né? Qual é o modelo da sua empresa, se tem segurança do trabalho ou não. Se tiver, a gente vai sentar com o seu técnico de segurança do trabalho e a gente vai aplicar um relatório para fazer uma pesquisa para fazer o mapeamento desses riscos psicossociais. Então, como que é feito? A gente pode fazer presencial, pode apresentar, enviar um link, a pessoa preenche os pré-requisitos, né? Então, dentro dessa pesquisa, a gente vai ter os dados que são levantados ali, a gente vai saber sobre os riscos, conforme nós falamos, né? Vamos saber se tem assédio sexual moral, carga excessiva de trabalho, metas inatingíveis, conflitos interpessoais, um ambiente inseguro psicologicamente e Se você fisicamente. tem autonomia ou não. Se você tem autonomia ou não, então isso vai ser tudo avaliado. Avaliou dentro desse mapeamento, a gente levanta os dados. E com esses dados em mãos, a gente cria um plano de ação para mitigação, ou seja, para eliminação desses problemas que podem gerar indicadores de saúde mental. Sim. Entendeu? Então a gente faz isso tudo. E depois disso tudo, pronto, a gente lança dentro do PGR. Sim, mas vale ressaltar que essa pesquisa, ela não é identificado, né? Porque muita gente tem medo de responder pesquisa dentro das empresas e ter retaliação e tudo mais. Sim, Então, boa. a nossa pesquisa, ela não é com identificação da pessoa, né? Sim. A gente faz por setor, a gente faz por áreas, mas a gente não pede identificação do funcionário para que não haja nenhuma resposta que não seja viável, né? Sim. Que nossa pesquisa seja fidedigna. Senão, não vale a pena fazer e não adianta fazer. Justamente. Bem pontuado. Até deixar isso muito claro, na hora de responder pesquisa, ninguém tem acesso Informações pessoais. a informações pessoais. Ninguém fica sabendo. A gente
Oi, pode Pode falar. falar. Mesmo porque? Mesmo porque existe a LGPD também, né? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente só quer saber dos dados, que é aquilo que Uhum, pode estar causando problemas à empresa. exato. Então, uma vez levantado esses dados, a gente lança esse plano de ação, mais a pesquisa dentro do Sim, PGR, sim. entendeu? Lançou dentro do PGR e ali a gente vai fazer um monitoramento, porque não adianta também você fazer um plano de ação e não ter a execução desse plano. Não resolve Então, nada. então a gente vai executar esse plano e esse plano ele tem início, meio Meio e e fim. fim. Então Uhum. tem uma data para ser concluído. Quando chegar no fim dessa data, a gente reaplica a mesma pesquisa para ver se os problemas foram sanados E sanar se tiverem novos problemas. e sanar se tiverem novos. Isso Então, aí. essa é a proposta. Caio, mas só isso? Não, meu amigo, não, calma lá, tem mais coisa. Falando assim fica fácil. A gente tem a capacitação de lideranças, né? Muitas Sim. empresas nos contratam. A gente tem o programa, o Instituto Caio Fontes tem o programa de capacitação e desenvolvimento de liderança e não só. A gente tem capacitação e desenvolvimento profissional Sim, dentro das empresas. A gente tem o nosso programa de saúde mental dentro das empresas também. Então, programa de palestras, etc, né? sim. Então, tem que haver capacitação e formação de líderes. Até Sim. quando? Até quando, Jogue? Enquanto as pessoas estiverem adoecendo, né? Importante, Digo porque. mais, é de eterno, enquanto tiver empresa. Exato. Porque líder despreparado não É, funciona. e assim, é uma coisa que a gente trabalha muito na psicologia organizacional, que a gente tenta trazer bastante para o ambiente corporativo, que é o ambiente que promove segurança psicológica, né? Que Sim, é até nosso primeiro item ali, tornar o ambiente psicologicamente seguro. Não é só, é um lugar bonitinho, que todo mundo sai sorrindo, não, porque no sorriso também esconde muito mobbing. Já ouviu sim. falar dessa expressão? Qual é? Fala pra gente. Mobbing, que é o bullying corporativo, né? O Hum, famoso bullying corporativo. Então, assim, às vezes um sorriso seu tá praticando um bullying corporativo. E a pessoa sabe disso, né? Então, um ambiente de segurança psicológica, que é o que a NR1 tenta trazer, né? E espero que dê certo de verdade, é você ter um ambiente onde você tem segurança de fazer o que você precisa fazer, de errar quando precisar errar, porque ninguém é perfeito. E ser humano não existe perfeição, tá? Por favor. Ninguém é perfeito, nunca vai ser perfeito. A gente pode se aproximar muito, mas não existe perfeição no ser humano. sim, Então, o ambiente que é psicologicamente seguro, ele promove o quê? Produtividade, ele promove rentabilidade, ele promove profissionais de alta performance, né? justo. Então, assim, trazer um ambiente psicologicamente seguro é o quê? Primeira coisa, você precisa desenvolver sua liderança. Se sua liderança não é desenvolvida, você não tem um ambiente seguro psicologicamente. Por quê? Vai ter picuinha, vai ter preconceito, vai ter pirraça, porque dizem que gestores não fazem pirraça. Ah, Não tem preconceito. sempre, sempre tem. Isso sempre vai acontecer. Na verdade, bullying é bullying e sempre vai haver. Mudaram o nome, tiraram bastante, mas ele ainda continua sendo aplicado de outras formas. Então, Sim, a gente capacita as lideranças e também um acompanhamento contínuo, caso necessário, sim, de profissionais de saúde mental para essas pessoas ali dentro, né? Então a gente tem nas empresas que nós acompanhamos, a gente tem os profissionais, a própria JOC também, além do desenvolvimento de liderança, desenvolvimento profissional, ela também faz acompanhamento psicológico com algumas pessoas, né? Mas de preferência que não tenha. no momento a gente tem muito, né, infelizmente, Ainda tem, porque a gente ainda está implantando, né, apesar das empresas que nós já estamos, a maioria delas há mais de 2 anos, né, a mais sim, novinha tem 2 anos e 4 meses que a gente está dentro, sim, então, assim, diminuiu consideravelmente. Eu diria que diminuiu mais de 70% a quantidade de pessoas em risco psicológico e mental, mas ainda tem muita coisa, né, principalmente as pessoas que chegam na empresa, as pessoas novas, né, chegam e aí a bem. gente vai corrigindo isso, vai ajudando a pessoa a ficar bem, mas a gente recebe muito ainda, muito pedido de socorro. Imagina quem não trabalha com isso, que, como você disse, nós somos pioneiros, Sim, né? As empresas que a gente atende já estão com a gente há 2, 3 anos. Imagina quem está começando agora, o que não vai encontrar, que caos não vai encontrar. justamente, na verdade, é, pegar aqui uma deixa um pouco antes, você falou, é impressionante quando muda a gestão de uma empresa, como a gente vê um burburinho, um caos se instalando, vê uma nova cultura, uma nova forma de pensar, né? Então, a liderança, mas graças a Deus, as lideranças que a gente
a gente tem encontrado bons líderes. Dificinhos, mas bons líderes. Mas mais feliz ainda eu fico quando eu vejo esses bons líderes ou os difíceis se tornarem excelentes. Se tornando bons líderes, Isso né? aí. Essa que é a ideia. Caio, mas você falou que dessas empresas que têm segurança no trabalho, mas eu tenho uma loja de roupa. Como que eu faço? Então, vamos lá. O procedimento é quase o mesmo. A diferença é que não tem segurança no trabalho aí, não tem um setor de segurança no trabalho aí, não tem um técnico de segurança, um engenheiro, alguma coisa do gênero. Então, a gente faz a aplicação dos testes da mesma maneira, a avaliação, a pesquisa da Sim. mesma forma, uma pesquisa também sem nomes, etc., para levantar o que está acontecendo ali dentro, Sim. entendeu? Então, por exemplo, nós fizemos recente de uma empresa pequena, 12 pessoas. Então, são 12 pessoas, a gente fez ali a avaliação. E nós encontramos muita coisa. Nós não vamos ter um PGR para lançar, mas nós temos documento, que é a própria pesquisa e o plano em mãos. E eles vão ficar juntos, grampeadinhos ali, o plano de ação que foi feito com início, meio e fim, igual é feito uma empresa que tem segurança do trabalho. Então, a gente promove a execução desse plano de ação, né, de fato, vai fazer ele virar um plano de ação mesmo, e dessa maneira, quando chegar no finalizar, ali na data final, a gente reaplica o teste e vê se melhorou o clima e se tem os mesmos indicadores. Caso repita, vai repetir o plano. Aliás, nem repetir, vai mudar a estratégia até sanar o problema. Exato. Entendeu? Até sanar o problema. Porque o Ministério do Trabalho vai Exigir, né? exigir e vai fiscalizar não só as empresas que tenham segurança do trabalho. Embora eu acredite que vai começar pelas indústrias, vai começar por É elas. possível porque é o risco maior, né? Mas aí, lembrando também, que acho que a gente não pontuou, mas é muito importante, que todo esse processo que a gente faz, ele é pautado em metrificação, né? Então, todos os nossos processos, todas as nossas avaliações durante o programa que a gente faz, são sempre processos que são pautados em ferramentas que nós criamos, ferramentas que já foram validadas, né? E que dão um retorno, um resultado real do que está acontecendo na empresa e de como está a evolução dessas pessoas, independente se é um programa de desenvolvimento de liderança ou se é desenvolvimento profissional. Justo. Eu coloquei esse slide aí que fica muito legal, né? A NR1 é um mapa, é uma direção para a pessoa, né? Então, ela é uma ferramenta de proteção, ou seja, ela não é custo, ela é investimento. Ela organiza o ambiente, ela ajuda a organizar e ela cria uma cultura de segurança. Então, na verdade, o que a gente tem que deixar muito latente aqui, esse podcast tem que ficar muito gravado na mente dos empresários ou dos funcionários, porque eu acredito que as maiores fiscalizações que vão acontecer vão ser por denúncias dos próprios funcionários, né? Exatamente. Dos próprios funcionários. É saber que a NR1 ela veio para proteger tanto o empregador quanto o empregado. Sim. Entendeu? Mesmo porque a gente sempre pensa que tudo que é novo vem para provocar mudanças ruins, né? E a gente está na zona de conforto, o ser humano é o bichinho mais adaptável do universo, né? Sim. Então vai se adaptar a qualquer coisa, até o que é ruim. E a NR1 ela vem justamente para tirar a gente dessa zona de conforto de aceitar qualquer coisa e ter um ambiente de trabalho adequado, agradável, para que eu possa render de verdade, dar o meu melhor, sem que isso me cause adoecimento. Então, a NR1 ela não vem com a intenção de prejudicar ninguém, mas sim com a intenção de tirar todo mundo da zona de conforto e adequar para um melhor funcionamento do ser humano, sem que o ser humano se torne um ser paralisado pela doença. Sim, justamente é porque talvez você não perceba, você que nos assiste, mas quando você encontra uma pessoa que está com burnout ou um estresse ocupacional, uma depressão promovida pelo trabalho, você percebe uma pessoa totalmente paralisada. Sim. É uma pessoa que ela não é produtiva. Eu sempre comento isso. E, na verdade, eu acho que nós somos pioneiros até em falar sobre o prejuízo que é você ter uma depressão pro funcionário, isso é Sim. prejuízo, e tanto o empresário. Se ele tem um funcionário com depressão, ele tem ali um cara que tem 40% ou 50% a menos de produtividade. Um cara que devia estar rendendo 50%, rendendo 25%. Sim. Então, tá tomando prejuízo. Se você tá com uma equipe adoentada, ansiosa, estressada, cara, você tá com 50% a menos de produtividade.
Assim, sabe o que é engraçado, Caio? Hum, Eu trabalhei um bom tempo na área de logística, uhum, né? E na área de logística, a chance de acidentes é muito grande, né? Transporte logístico. sim. E eu fazia implantação de contratos, eu fazia treinamento com esses funcionários. E eu brincava com eles quando eu dava treinamento, que eu falava assim, gente, se vocês não se cuidam, o maior prejudicado é vocês. Por quê? Quem vai se acidentar é você, quem vai parar no hospital é você, quem vai ter que tomar milhões de remédios, injeções ou fazer cirurgia é você. A empresa vai ter o prejuízo financeiro, mas vai ter que colocar alguém no seu lugar. Justo. Mas se vai saber se você vai conseguir voltar ou não, vai ser só quando você tiver recuperado. Até lá, talvez a empresa nem fique com você mais. Porque talvez nem você queira ficar mais, né? Então, quando a gente trata de acidentes físicos, era muito fácil de exemplificar, porque a gente trazia para a consciência do você vai ficar paralisado, você vai ficar preso ali numa cama e tentando se recuperar. E aí, Mas e, quando fala da saúde mental, as pessoas não veem o tamanho do problema, do perigo que elas correm. Porque elas acham que, não, mas é só uma ansiedade, eu vou tomar ali uma fluoxetina. E ainda toma sem automedicação, né? Sem ir no médico. Porque tem farmácia que vende remédios, infelizmente, cara, assim, é né? impressionante isso, porque tem gente que toma fluoxetina. Pra você ir, eu conheço várias pessoas. Tô ansioso, vou tomar uma Eu fluoxetinazinha. conheço também. Deixa eu te falar, colega, a fluoxetina é uma medicação que ela é acumulativa, ou seja, para você ter uma dose que vai controlar a sua ansiedade, é com 2 ou 3 meses de uso constante diário. E Você- correto. E correto. Se você tomar fluoxetina uma vez, é a mesma coisa que você tomar um tic-tac que fala? Um Aham. tic-tac engolir a mesma coisa, não vale nada. Então, O tic-tac, pelo menos, é gostoso, admito. é, então, mas isso é muito real, né? Porque a gente está falando do funcionário, a gente está falando aqui muitas vezes, Jó, que nós, eu e você, que trabalhamos com saúde, você diretamente, eu sou mais na gestão, mas trabalho diretamente com isso também. Quantas vezes a gente se pega com a cabeça pesada? Cara, eu até postei ontem, tem hora que o negócio começa a ficar estranho, né? Então, se nós que somos os profissionais da saúde, muitas das vezes não percebemos que a gente está avançando o limite, imagina aquela pessoa que não tem conhecimento. Por isso que é necessário a gente estar falando aqui, você está consumindo esse conteúdo. E para isso nós trouxemos aqui um slide que é maravilhoso, que amamos falar sobre isso. Muito. Eu fiz uma apresentação esse fim de semana em que eu falei mais profundamente sobre isso. Anexei até ali, antes da geração X, eu coloquei a Baby Boomers, que é a... E sabe que curioso? Sabe por que se chama geração Baby Boomer? Boomers. Hum, Você tem ideia? eu não lembro. Eu sei, eu já estudei isso, mas eu não lembro. Ela se chama Baby Boomers porque pós-guerra, pós-segunda guerra, teve um boom Sim. de bebês, de De nascimento. nascimento. Então ficou Quando, Baby Boomers. os maridos voltavam, né? E ficou Baby Boomers, né? Verdade. Mas então aqui eu coloquei a geração XYZ, que é a geração X, a geração dos nossos pais aí, de 65 a 80. Geração Y, que é de 81 a 96. E a geração Z, que é a 97 a 12, a 2012. E tem muita gente que critica a geração Z porque é uma geração ansiosa, que é uma geração depressiva, com burnout, com estresse, etc. Mas montando essa apresentação, Joca, eu fiquei muito chocado com a gente. Porque a geração milênio, a geração Y, que é a nossa aqui de 81 a 96, ela é tão doente quanto a Z. Eu vou te deixar mais chocada e mais triste ainda, Hum, então. Nós somos os responsáveis pelo adoecimento da geração Z, é porque óbvio. é a nossa geração que cria a geração Z. Nós somos cara, Nós somos os pais da o geração geração Z. Z são alunos, são alunos. Quando que o mundo começou a dar errado? Quando que o mundo começou a dar errado? Na nossa geração. Exato. Na década de 80, degringolou, ladeira abaixo. Mas eu quero trazer alguns dados aqui, só para você aí que nos acompanha. Talvez você não consegue ver porque está longe, por conta da câmera, né? Mas a geração Z e a Y, eu quero fazer uma comparação das duas. Uhum. Quando a gente fala de burnout, a palavrinha da moda, a geração Z, que é os millennials, a minha geração, tem Geração 50... Y. A sua é da Perdão. Y, você não vai fugindo pra Z, não. Perdão, a geração Y, que é a geração milênio, ela tem 58% dessa geração,
tem burnout. E a geração Z, 59%. Diferença de 1%. 1%. 1%. Quando você vai para turnover, que era rotatividade, todo mundo fala assim, não, mas a geração Z não para no trabalho. A geração Z, gente, tem 65% de rotatividade dentro da geração Z. É um número muito grande. Sim. Mas os millennials têm 62%. Estão aprendendo, né? Com a Z, será? Cara, eu acho que nós ensinamos eles ultrapassaram a gente em Em 3%. produtividade, em competência nessa atribuição, né? Sim, com certeza. Depressão, a millennial tem 25%, enquanto a Z tem 30%. Isso aí. A ansiedade, a geração Z é a geração ansiosa, tem 56%, nós temos 47%. Então, a gente percebe, até o título desse slide, né, conflitos geracionais, a gente percebe a diferença das gerações, né? Sim. E isso é muito importante porque a gente vê os problemas de saúde mental concentrados principalmente na nossa geração, que é a millennial, e Sim. na Z. E você sabe por que isso acontece? Eu tenho uma teoria minha, né? De vários estudos que eu tenho feito e que tenho acompanhado. A geração X, ela foi ensinada mais na pressão, né? Sim. Mas ela foi ensinada a lidar com qualquer coisa, porque ela tinha que lidar com muitos desafios. Tem resiliência. Muita resiliência. Só que para eles, algumas coisas que para nós, geração Y ou Z, é muito sério, para eles isso, uma palavrinha que a gente não gosta de usar, mas é realidade, é frescura. Para eles entendem como, porque eles não entendem a necessidade de algumas mudanças. Então, a gestão que mais provoca adoecimento nas gerações atuais acaba sendo um pouquinho da geração Y, porque não sabe lidar com a forma de comunicação e com a forma de gestão que a geração Z precisa e que a Y está bem no meio. Não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Parece a musiquinha do Silvio Santos, Sim. A Porta da Esperança, né? Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para cá. Por quê? Porque, ora, eu quero ser uma liderança mais condescendente, onde eu vou inspirar minha equipe, ok, beleza, porque é o que a geração Z precisa hoje. Hora é meio carrasco. Total carrasco, né? Então, acontece demais. Aqui não tá nessa apresentação, esses números aqui, Joque, quando você pega a Baby Boomers em comparação com a X, que é a antecede, né? Por exemplo, o nível de burnout da Baby Boomers é 5%, enquanto a Z é 59%. O nível de ansiedade da Baby Boomers é 5% também, enquanto o da geração Z. E se eu não me engano, depressão nem tem. É porque a Baby Boomers encarava como desafio. Na verdade, vem de outro mundo, né? É outra realidade, né? É outra realidade. É só para mostrar o porquê que a NR1 precisa-se da NR1, que a gente percebe isso de maneira bem gritante. A gente gosta de dados e fatos, eu estou falando com maneira psicóloga, né? Então, que gosta de números, né? Então, é um dos pontos. Eu acho muito relevante a gente pontuar sobre isso. E era um podcast que as pessoas tinham que ter acesso, né? Contato. Sim. Para você que está aí pensando sobre a NR1, como eu disse, é uma norma regulamentadora de saúde e segurança no trabalho. Foi criada, se eu não me engano, em 78, é a primeira norma-mãe. Cara, não é um problema essa norma. Na verdade, ela é a solução que a gente precisava para manter as nossas empresas de portas abertas. Sim. Como eu bem disse, a gente caminhava para o buraco. Uma quebra total do sistema até de saúde, né? O Brasil é um país extremamente doente emocionalmente. Sim. Extremamente doente emocionalmente. Então, literalmente. E eu acho interessante que você vai analisar com outros países subdesenvolvidos também. O Brasil ainda excede. Eu não sei por quê, cara. É uma insanidade. Eu não sei entender por que o Brasil é tão doente emocionalmente. O Brasil, uma terra de sol, etc, né? Enfim, maravilhosa. Joaquim, mas caminhando para o final, alguma consideração sobre NR1, saúde mental dentro das empresas, alguma coisa do gênero? Olha, eu sei que para muita gente está sendo assustador, mas eu estou realmente muito confiante que essa NR1 vai trazer excelentes resultados. E vai abrir muitas portas para as empresas melhorarem seu desempenho e crescerem. Não como eles estão pensando, mas crescerem de fato.
Sim. né? Porque eu acho que vai ser muito benéfico para os trabalhadores e vai trazer resultados muito positivos. Eu estou confiante, estou gostando muito de estar aplicando ela, né? A No gente dia a já começou dia. a aplicar ela desde janeiro, né? Uhum. Então, assim, eu tô gostando muito porque eu tô vendo, assim, a gestão que tá participando muito engajada, é muito feliz em desenvolver essas habilidades. Então, eu realmente torço para que dê certo e torço para que as pessoas tenham consciência do quanto a NR1 veio para ajudar e não para atrapalhar os empresários, os funcionários e todas as pessoas que estão no mercado corporativo. Top. Eu também tenho essa esperança. Então, eu acredito que ela é uma solução, como eu já bem disse. Ela é investimento, Sim, ela fornece retorno, basta a gente ter esse entendimento. E, por favor, você empresário, não deixa chegar no início de 2026 para você se atualizar, não, cara. Começa a fazer agora. O governo deu mais um ano, foi uma pressão danada para que você pudesse fazer as coisas com calma. Entendeu? Aprenda a fazer as coisas com calma, com antecedência. Vai não deixar em cima da hora, vai ficar aquele sufoco todo. não faz Então, igual o e-social, não? é igual esse social que deixou tudo para a última hora, foi um colapso, né? Foi um Então, desespero. eu acredito que a informação maior que a gente precisava passar sobre a NR1 ficou, a gente conseguiu trazer, Sim, as pessoas conseguiram entender, vão conseguir. E se você tiver dúvida, por favor, entre em contato conosco. sim. Cara, eu esqueci de uma coisa, prometi que eu ia falar logo no início do nosso podcast, mas acabei esquecendo. Se você está gostando do nosso podcast, por favor, curte aí, por favor, curte, compartilha, se inscrevam no canal, sabe? Assina o sininho das notificações para você ter acesso. Sempre que chegar um podcast novo, você vai ter acesso. Aqui a gente fala sobre saúde mental, sobre saúde organizacional, psicologia organizacional, liderança, sobre os mais variados assuntos. Eu tenho certeza que o podcast do Instituto Caio Fontes pode te ajudar muito a encontrar as respostas que muitas vezes você não encontrou lá fora. Pelo menos aqui a Verdade. gente tem certeza que são assuntos pertinentes e tratados com gente séria. Com certeza. Isso que é o mais importante. Joque, mais uma vez te agradeço, Que é porque isso. você separou mais um tempinho da agenda. Foi meio a fórceps, foi a meia Foi fórceps, quase um sequestro, mas tudo bem, a gente aceita. mas valeu você estar aqui com a gente, isso é o que mais importa. E eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou até o finzinho aqui desse bate-papo. Em breve a gente vai ter mais assuntos sobre isso. Eu vou trazer aqui algumas pessoas especialistas da área para conversar sobre a NR1 e saúde mental no ambiente de trabalho. Ok? Tchau, tchau. Tchau.